Bom, hoje nós vamos falar sobre motivação para ofertar a Deus. Amém? O assunto dinheiro é um assunto bem sensível para cada um de nós. E eu quero convidar cada um de vocês hoje de manhã a pegar convicção na palavra de Deus sobre esse tópico, dinheiro, finanças. Porque isso tem tudo a ver com o nosso sonho como igreja, como discípulos de Jesus. Então, um homem muito famoso, vocês conhecem, chamado Martinho Lutero, talvez alguns não conheçam, referindo-se ao assunto finanças e os filhos de Deus, dizia o seguinte: que o cristão, para alcançar uma vida financeira que agrada a Deus e ser vitorioso, seria necessário passar por 3 conversões: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Meses atrás, eu vi uma mensagem de Leonard de Ravenhill. Esse pastor já morreu. Ele era da Inglaterra, e ele pregando uma mensagem, ele conta que um homem que estava ouvindo a mensagem, naquele momento, foi tocado pelo poder da palavra e do Espírito, e esse homem, quando terminou, expressou o desejo de ser batizado, como nós vimos aqui esse casal ser batizado. E o homem não tinha levado roupa, nada, não tinha combinado nada. Foi algo que Deus tocou o coração do homem. E aí levaram o homem para ser batizado. E aquele homem, não, eu quero ser salvo hoje, eu quero ser salvo. E aí era um homem que tinha dinheiro, tinha posses. E na hora de batizar o homem, ele esqueceu a carteira dentro do bolso. Foi batizado com carteira e tudo. Aí todo mundo, amém, o homem foi salvo. Aí o Leonard de Ravenhill falou: tomara que a carteira dele também seja convertida. Bom, quem nos dá as bênçãos materiais? Quem dá a cada um de nós a capacidade de produzir riqueza? De onde vem essa riqueza? Vamos para a palavra de Deus, Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Bom, o pano de fundo desses versículos é a saída do povo do Egito, do cativeiro, da opressão, para a terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Deus já está dando alerta, advertências, de que quando eles chegassem lá, o que eles não poderiam fazer. Versículo 17 de Deuteronômio 8. Portanto, não pense que foi com sua própria força e com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre-se do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele que lhes dá a força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, toda a riqueza, toda a prosperidade, todas as bênçãos materiais que cada um de nós aqui tem desfrutado, tem conseguido durante os anos conquistar, tem começado
diante da graça do Senhor, da bondade do Senhor para conosco. O fato de a gente estar aqui essa manhã respirando, louvando ao Senhor, te adorando como igreja, como servos de Jesus, é pura graça. Nenhum de nós merece nada de ti. Aliás, merecíamos a tua ira, o teu castigo, mas por amor a nós, pecadores, o Senhor tem nos dado esse privilégio de poder hoje desfrutar não somente da tua companhia, das riquezas espirituais que teu reino produz e proporciona para cada um de nós, mas as riquezas materiais também, dons, talentos, a capacidade, inteligência. Pai, tudo vem do Senhor, não é nosso. E o Senhor nos adverte para, quando temos essas riquezas, não colocar nelas nossa esperança. Que elas não sejam para nós mais importantes do que o Senhor. Que as bênçãos do Senhor, que são muitas, nunca ocupe o lugar que é seu em nosso coração. Nos usa agora por meio do Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para algumas pessoas, falar de dinheiro não é espiritual. Talvez você já esteja aí no seu coração. Eu vim aqui para ser encorajado, para ser alimentado, para ser edificado. Mas deixa eu falar para você hoje de manhã. Esse assunto dinheiro, na Bíblia, é um assunto que revela muito nosso coração. Para outros, a maneira como eu oferto não tem nada a ver com minha espiritualidade. Ainda outros dizem: eu sou tão pobre, eu não tenho nada para ofertar. Mas deixa eu falar para vocês, irmãos, a maneira como nós usamos nosso dinheiro, a maneira como nós enxergamos e vemos o dinheiro, e a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, revela muito a nossa espiritualidade. Como você vê o dinheiro? Estamos vivendo num mundo cada vez mais capitalista, onde as pessoas dão mais a importância ao que eu tenho do que eu sou. Eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas eu amo a Deus porque Ele pode me dar bênçãos, e eu amo mais as bênçãos de Deus ou o Deus da bênção. Queria compartilhar o prefácio de um livro que eu estou lendo, fala sobre 5 pontos. E ele fala uma experiência mais profunda com a graça de Deus. Ele chama a gente nesse livro a pensar sobre isso. Eu gostaria de ler alguns trechos do livro. Os cristãos amam a Deus. Ele é o nosso grande tesouro. E nada pode ser comparado a Ele. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Este é aquele a quem amamos. Amamos todas as suas perfeições. Conhecê-lo, ser amado por Ele e tornar-se semelhante a Ele é o fim da busca da nossa alma. Deus é a nossa grande alegria. Quanto mais conhecemos a Deus, tanto mais queremos conhecê-lo. Quanto mais nós banqueteamos na comunhão com Ele, mais fome sentimos de comunhão em maior profundidade e riqueza. A satisfação nos níveis mais profundos gera um anseio santo pelo tempo em que teremos
o poder de Deus para amá-lo. Bom, se Deus é o nosso tesouro, como afirma o autor aqui do livro, como nós lidamos com esse tesouro que é Deus e com as bênçãos que esse Deus nos dá? E eu quero usar hoje um exemplo de alguns irmãos que entenderam a graça de Deus na Bíblia. Vamos para 2 de Coríntios, capítulo 8. Versículo 1 até o versículo 9. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas suas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podia, e mais ainda, e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que estou querendo é que conheçam o entusiasmo como as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Amém? Bom, o que os irmãos da Macedônia entenderam? Paulo usa esse grupo de irmãos, de igrejas, que são mais de uma igreja, as igrejas da Macedônia, para inspirar os coríntios a ofertarem com generosidade, com alegria, com entusiasmo, porque me parece que os coríntios não estavam tão animados para ofertar. No capítulo inteiro você vê que ele usa o exemplo do ano passado, que da primeira vez eles estavam, mas alguma coisa aconteceu que eles perderam esse ânimo. Ele quer levantar uma oferta para ajudar o povo da Judeia, lá a igreja de Jerusalém, que estava passando por tribulações, por dificuldades. E aí ele pede essa oferta para a igreja de Corinto. E Paulo cita o comportamento dos macedônios. De onde vem essa motivação para eles ofertarem com tanta generosidade? O primeiro ponto da minha aula é motivados pela graça. Versículo 1 aí, capítulo 8. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Esses irmãos estavam entendendo que tudo que eles tinham era dado por Deus, vinha da graça de Deus. Devemos refletir nessa atitude dos macedônios para conosco hoje.
A graça de Deus não afastou a pobreza, porque ele fala diante de extrema pobreza. A graça de Deus não afastou as aflições e tribulações. E no meio desse cenário, alegria contagiante para ofertar. Parece que uma coisa não tem nexo uma com a outra. Como que a gente pode estar alegre diante de extrema pobreza? De falta de recursos. De onde vem essa alegria? Graça de Deus é a presença do Espírito Santo na vida dos seus filhos. A alegria dos macedônios não estava fundamentada em possuir coisas. Aliás, o conforto estava sendo tirado, a pobreza atacando, mas o amor crescendo. Isso me pegou. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, principalmente nessa área, finanças, geralmente esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele já tem dado durante nossa vida inteira. Nós só lembramos mais do momento. E muitas vezes o que mais a gente faz é cortar a oferta. Não ofertar com generosidade, com alegria. A gente dá talvez aquilo que sobra para Deus. No livro de Malaquias, o profeta fala sobre, houve um tempo que o povo de Deus estava fazendo isso. Irmãos, esse tipo de atitude, de comportamento só é possível se nós entendemos a graça de Deus na nossa vida. Você e eu estamos aqui hoje de manhã não porque nós tomamos uma decisão de vir ao culto. Você está aqui porque Deus decidiu que você deveria estar aqui. Hoje eu estava vindo para o culto, eu encontrei um homem morto na marginal, houve um acidente. Ele estava morto lá no chão. Eu fiquei pensando, a gente estava vindo orando, eu e minha família. Eu falei, uau, esse homem saiu de manhã para ir para algum lugar, não sei se é trabalho, ou ver amigos, ou fazer alguma coisa. Só que ele não chegou no destino dele. A vida dele foi ceifada. E nós estamos aqui, pura graça. Versículo 3. Olha que interessante isso aqui, que a Bíblia fala. 1 Coríntios 8, versículo 3. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. Se você perguntasse aos irmãos da Macedônia, irmãos, por que vocês ofertaram a Deus com tanta generosidade e gratidão diante desse cenário que vocês estão vivendo de pobreza, de falta de recurso, de aflição? Eles iriam responder, eu acredito. Eu fui salvo pela graça. Eu sei que a graça de Deus é que me mantém vivo. E eu sei que mesmo diante da pobreza, da prova, da tribulação, da falta de recursos, quando eu morrer, eu irei desfrutar da recompensa eterna. Por isso que muitos não querem essa vida de ser cristão verdadeiramente. Porque quando ataca o nosso conforto, quando ataca a nossa vida material, o nosso bolso, aí nosso Deus passa a ser outro Deus, não o Deus da graça. Por isso que muitos não querem essa vida. Porque a vida de Jesus foi uma vida assim, de prova, de sofrimento. Às vezes tem umas coisas na Bíblia que a gente fala, né? Mas o Filho do Homem não tinha onde descansar a cabeça. A gente fala muito isso. Mas vamos viver isso na nossa, vamos mastigar isso, vamos degustar isso para nós. Como nós reagimos quando falta o conforto?
quando falta o dinheiro, quando a política mostra para nós um cenário difícil. Será que nós acreditamos que a graça de Deus está atuando ainda? E outra coisa que afasta muita gente de Deus é porque esperar por uma recompensa na eternidade é muito demorado. Edson, eu quero o meu é agora, não quero esperar. Eu quero casar é agora, eu quero a casa é agora, eu quero o conforto é agora. Eu quero ter um emprego bom é agora. Então eu tenho que correr atrás. E Deus está falando, olha, não troque os tesouros eternos pelos tesouros passageiros. No versículo 4, Paulo querendo encorajar os coríntios a ofertar, tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Então, quando irmãos que entendem a graça de Deus dão um passo que ninguém está esperando, o que acontece? Isso anima o coração daqueles que estão na frente da batalha. Paulo aqui é o cara que está na frente da batalha, inspirando, dando o exemplo da própria vida dele, sacrificando dele mesmo. Então, motivados pela graça. Bom, quando a gente vai dar a nossa oferta, eu peguei um envelope, a gente vai depositar ali no gasofilácio. A gente tem que avaliar muito o nosso coração. A gente dá por obrigação, a gente dá por impulso, ou a gente dá porque a gente adora a Deus e tem convicção sobre isso, esse assunto na Bíblia. Eu quero ser um exemplo para outros darem. Olha, a gente teve aqui o culto de celebração, veio o Mike Talhaferro, contou a história da vida dele para nós. Mas olha, desde que nós existimos como igreja há 30 anos, os irmãos do sul da Flórida têm sacrificado todo ano dinheiro para essa igreja. Eles agora estão doando para as missões. Todo ano vem. Por que eles sacrificam? Eu fiquei pensando, nós precisamos ser uma igreja que vai inspirar outras igrejas no Brasil. Já estamos dando passos, graças a Deus. Mas nós precisamos mais. Olha, Jesus falou, use a riqueza desse mundo para fazer amigos. Lucas 16, versículo 9. Você precisa... Depois, se quiser, você vai ler essa escritura. Como que é isso na prática? Que ele fala, quando essas riquezas daqui acabar, você seja recebido nas moradas eternas, pelo que você fez aqui na terra. O que isso tem a ver? Como eu invisto as riquezas aqui nesse mundo, vai refletir na eternidade. Se eu não me preocupo de como eu lido com dinheiro aqui, você já parou para pensar? Um dia eu achei R$50 lá no MASP. Eu estava numa época dura, sem trabalho, pegando um ônibus, pedindo para o cobrador para descer por trás. Eu era solteiro na época, era muitos anos atrás. Eu achei R$50 ali no vão do MASP. Eu falei, Deus, que legal achar esses R$50. Mas eu fiquei pensando, alguém perdeu esse dinheiro. Mas você já pensou como a gente fala com dinheiro? Você nem recebeu o seu salário, você já está pensando, eu vou pegar R$100, vou dar para fulano. Vou pegar 200, vou dar para cicrano.
Ou então eu vou fazer uma viagem. A gente fala com dinheiro. Se eu jogar uma nota, um bolo de dinheiro aqui no chão agora, é capaz de você olhar mais para o dinheiro do que para o que eu estou falando. Você já viu dinheiro na rua? Como é que todo mundo fica ligado? A maneira como eu me relaciono com dinheiro revela minha ansiedade, minha ambição, meus valores e minha visão sobre o futuro. Tem tudo a ver. A maneira como eu oferto reflete minha adoração, meu coração, meu entendimento da graça de Deus. Você tem ofertado com sacrifício? Seja honesto com você mesmo. O que é sacrifício para você? Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer. No versículo 8, Paulo está inspirando os coríntios a ofertar, a dar dinheiro na igreja, pela causa de Deus. Era outros irmãos que seriam beneficiados. Versículo 8, não estou querendo mandar em vocês, o que estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Bom, sabe o que eu percebo aqui? Que a maneira como eu oferto a Deus na igreja é um teste de amor verdadeiro. Eu acredito na doutrina da santidade, eu acredito no batismo, eu acredito de que cada discípulo tem que estar comprometido com a missão. Eu acredito nas parcerias de discipulado, nos relacionamentos, mas na área oferta, você é aberto com essa área da sua vida para as pessoas? E quando alguém pergunta para você sobre essa área, como você se sente? Como você se sente? Paulo está falando, eu quero ver se o amor de vocês é verdadeiro. Eu quero agradecer os irmãos que têm ofertado com generosidade para o projeto MAPA. Tem um grupo de irmãos na igreja que estão doando mais do que 10% para custear esse projeto. Eles estão dando com alegria, se comprometeram durante 1 ano, dar esse valor. Eu agradeço a todos vocês, que vocês continuem com esse coração e dando até mais do que você pode. Sabe uma coisa que me chamou a atenção na campanha do Barack Obama em 2012? Um ator de Hollywood chamado Morgan Freeman, ele doou $1 milhão para a campanha do Obama. Sabe quanto é $1 milhão? Mais de 3 milhões de reais. Puxa, eu queria que um cara desse tivesse isso para a igreja. Mas Deus trabalha de várias maneiras. Mas o que me chama a atenção é que ele investiu esse dinheiro porque ele acreditava numa causa. E qual foi a causa que motivou ele a doar esse dinheiro? Que era a primeira vez na história dos Estados Unidos que teria um presidente negro. Quanto nós estamos dispostos a doar pela causa do Rei da Glória, que é Jesus? Motivados pelo amor, os macedônios servem de exemplo para nós. O conforto sendo tirado, a pobreza atacando, a tribulação sem controle,
mas a alegria, a gratidão, o amor aumentando. E Paulo chama os coríntios a imitar esses irmãos. E eu quero chamar cada um de nós a imitar os macedônios. Com suas ofertas. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Paulo falando sobre o amor. Se dinheiro é um teste de amor, como eu lido com dinheiro, como eu vejo dinheiro, é um teste de amor para todos nós. Ele fala, olha aqui, isso é um alerta. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. O que Paulo está falando para a igreja de Corinto? Para todos nós hoje, que eles poderiam dar tudo o que têm e dar até o corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, não adianta. Isso serve de alerta para todos nós. Como poderia, Edson, uma pessoa dar tudo o que tem, entregar a sua vida e não ser uma pessoa amorosa? Tem a ver com nossas motivações. Eu dou para quem? E eu dou por quê? É minha convicção na palavra de Deus ou porque estão pedindo para me dar? Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Deus vai julgar não somente as coisas que fazemos e deixamos de fazer. Deus vai julgar os motivos por que fazemos e por que deixamos de fazer as coisas. É motivação. Não é só ação. Isso é um alerta para todos nós. E eu queria concluir aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Sabe o que me assustou aqui nessa escritura? Que Deus ama quem dá com alegria. E quem não dá com alegria? O que Deus sente? E quem não dá com alegria? Quem dá como Caim deu? É uma luta da oferta. O dia da oferta. Você já parou para pensar? Você pedir para o seu filho ajudar a irmãzinha dele a arrumar o quarto dela e ele vai lá reclamando. Eu de novo fazer isso, papai? Como você se sentiria? Deveria ser um prazer para ele ajudar a irmãzinha. E no nosso relacionamento, às vezes, com Deus, às vezes a gente é assim. O verdadeiro amor procura alegria em satisfazer a outros, não a si próprio. O foco é outros. Não é eu que eu sou o recompensado. Então, quando eu dou,
Eu dou por constrangimento, por obrigação ou por investimento? Eu vou dar tanto porque eu vou receber tanto. Toma cuidado com as motivações. Irmãos, vamos fazer as coisas como Deus faz. É pura graça. Em Lucas 19, vamos ver um exemplo de um homem que entendeu sobre doação. Mas antes nós vamos assistir um vídeo de um médico chamado Pat Adams. Esse médico, ele montou uma organização para tratar com doentes de uma forma diferente dos tratamentos de hoje, que um hospital é um lugar difícil. E ele se veste de palhaço para ir nos hospitais com a equipe dele, levar alegria. Mas ele fala de um pouquinho de dinheiro também nesse vídeo. Então vamos assistir para a gente concluir nossa mensagem. I want a world where no one alive can remember what the word war means. A world free of violence and injustice, where everyone is equal. All healthy women say the same thing. All the problems of the world are due to men. But why doesn't it happen? 7,000 years ago, men chose to worship money and power over. This is why no political system works. No political system, because the value system is money and power over. This is our God. The God of the West, the God of the East. At the moment, yeah. Well, for 7,000 years. Long time. So, this behavior is unusual in a man. Maybe that's why you interview me. But it's just normal woman. Everywhere. I had a great mother. My mother made my brother and I, and we both worked together all of our lives. We still work together. He's 65, I'm 64. We work for love because of our mother. Our mother showed us the miracle of being nice, of being kind, of being generous as a way of life. This did not make me political until I grew up and realized that her world was not the world. Lucas capítulo 19. Versículo 8 a 10. Aqui é o encontro de Jesus com Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. E passa um tempo com ele. A gente não sabe quantas horas Jesus ficou com Zaqueu. Mas a Bíblia relata aqui, por meio do Evangelho de Lucas, no versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. O exemplo de Zaqueu serve para nós hoje. O exemplo dos macedônios também serve para nós imitar.
Vemos aqui um princípio, um padrão de como usar nosso dinheiro para honrar a Deus com nossas ofertas. Vemos um padrão de desapego. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Uau! Isso na teoria é muito bonito. Aqui pobre pode ser os pobres da igreja ou os pobres sem Deus. Vemos um padrão de acúmulo no céu. Imagina você dar metade de tudo que você tem hoje para uma causa. Você teria esse coração de fazer isso? E o padrão que Jesus também coloca para Zaqueu, que é: siga-me. Bom? Se as bênçãos de Deus, materiais, foi nos dada para honrar a Deus aqui nessa vida, adorar a Ele através dessa área da nossa vida, nós temos um exemplo hoje muito forte para nós. Lembra do início do nosso culto, a frase do Martinho Lutero? Os cristãos, para honrar a Deus e ser vitorioso, coração convertido, mente convertida e bolso convertido. Está aqui um bom exemplo de alguém que entendeu isso. Vamos orar para que nessa área da nossa vida nós possamos também honrar a Deus por meio da sua oferta, da nossa oferta. Oremos. Pai, muito obrigado, porque a motivação em dar a oferta ao Senhor na igreja vem do entendimento da graça, que é derramada diariamente. O Senhor é bom todos os dias. O Senhor tem dado tudo o que nós precisamos: casa, comida, roupa, igreja, Bíblia, Espírito Santo, sonhos, famílias, uma missão tão honrosa. Pai, queremos imitar o coração dos macedônios quando lidar com o nosso dinheiro, com nossas finanças. Queremos imitar o coração de Zaqueu, entendendo que tudo que temos é para usar para ajudar outras pessoas, tocar outras pessoas, inspirar outras pessoas, atingir necessidades tão profundas que tem na igreja e fora da igreja, no mundo de hoje. E oramos que essa igreja, esse povo que está aqui, na hora de ofertar, ofereça a Ti com gratidão e alegria as suas ofertas. Por causa de Jesus, amém.